Olá, hoje a nossa live vai ser autocontrole. Você sabe ter domínio, né, sobre os seus próprios, né, impulsos, né? Sabe controlar os seus impulsos? Como você controla? Ou não sabe controlar? Ou deixa ele, né, te dominar? Porque o controle vem na medida que eu determino, eu seguro, eu sei o que eu quero, né? E sei fazer com que isso pare, né? Boa tarde, Raquel, seja todo bem-vindo. Então, os coraçõezinhos, quanto você mais dá, mais convida as pessoas para participar das lives. E as setinhas, vocês convidam seus amigos, familiares, quem você desejar. Então, como ter controle, né, dos nossos próprios, né, impulsos, ali das nossas vontade, da decisão que eu quero, de uma raiva, né? Ou de já na hora que eu tá ali com vontade de gargalar uma pessoa, né? Como ter esse controle para não brigar, para não falar coisas que depois nos arrependemos? Como ter o controle de não extrapolar, porque é normal descontrolar, né? Porque ali já vem o acúmulo de perda e somos seres humanos, né? Temos já esse lado ali primitivo do nosso ser que descontrolamos e também controlamos. Esse autocontrole é o se posicionar com autoconhecimento, com clareza, para entender, começar a entender a si mesma. Entender que aquilo ali eu preciso descontrolar, vale a pena, eu preciso raciocinar. É usar a inteligência emocional raciocinada. Muitas vezes criamos situações, né, muito constrangedoras e depois vem o arrependimento por não ter o controle das nossas emoções, aquele impulso, né, aquilo ali fala mais alto, a pessoa não sabe lidar com ela mesma. Aí vem aquela decisão, aquele ato, aquelas ações violentas ou não, independentes de ser negativas ou positivas, né? É um discernimento, é as coisas que eu preciso agir com controle, porque não vai adiantar nada descontrolar. Não é que esteja errado, que seja errado o descontrole, né? No momento de raiva, no momento de um julgamento, no momento de uma decepção, no momento de alguma situação que machucou, né? Numa briga ou numa fala mal, né, ali dita naquele momento, naquela raiva, o estresse do dia a dia, aquela confusão do dia a dia que causa, nada justifica, mas a pessoa não sabe ter esse controle, não sabe fazer esse discernimento. E quando não tem este controle, e aí vem o arrependimento depois, que vai fazer coisas que não precisava, não é necessário, né, ter acontecido. Então, para esse controle não causar danos, né, precisamos saber ali discernir aquela situação. Tem que ser pensamento, velocidade, luz. Vale a pena eu perder o controle por isso aqui, né? Esse impulso vem ali que me domina, vale a pena? Eu preciso parar ali, remoer, raciocinar aquela situação para depois conversar, falar ali sem o desespero, né? Então, esse controle é a sabedoria de entender que não é o momento, não vai valer a pena. Mesmo estando certo, mesmo que eu quero que o outro entenda aquela situação, não vai adiantar naquele momento, que a outra pessoa muitas vezes não está na mesma conexão, na mesma vibe de entender aquela situação. E aí, em vez de ter uma harmonia, vai ter né, uma situação bem grave, de brigas, de conflitos, de coisas mais sérias, né, levando a coisas graves por não ter esse controle. Então, eu critico a outra pessoa que está descontrolada, mas se eu agir do mesmo jeito do outro, vou estar igual. Qual a diferença? Né? E a pessoa sabe, aquele que controla aquilo ali, mesmo tendo certeza, não, esperar o momento certo de falar, porque não vai adiantar
nada eu falar esse momento com aquela pessoa. Não tem momentos que agimos assim, né? Mas tem momentos que a gente nem percebe, vai logo que é pau da barraca, né? Perde o controle, não, vem aquele impulso ali cego, aquela, né, aquela intensidade, aquele como fosse se transforma, né, como se fosse ali, nossa, é um bicho, se transforma porque perde toda a estribeira. Então perdemos esse controle diante das nossas situações, diante do comportamento do outro, diante de um monte de situações dentro da nossa família, no trabalho, com os amigos, perdemos esse controle e somos seres humanos. Foi. Palavras ditas e pedras atiradas não tem volta, já foi. Né? O que precisamos ver é entender, poxa, peguei pesado. Essa fala precisava ser, né, dito, né? Por que eu falei? Né? Então, é entender a causa ali, por que eu falei, né? É compreender. Né? É ali ver que não importa, que eu tenho que lembrar que somos seres humanos, que muitas vezes pegamos muito pesado com a gente pega muito pesado e não precisa, né? Esquecemos que somos seres humanos, erramos e é um processo de aprendizado constante. Quando o outro não entende que aquela pessoa errou, falhou, poderia não ter agido assim, poderia, mas já foi, é do ser humano. Né? Esse instinto animal, esse impulso de raiva, de ódio, de vingança é do ser humano. Também como o outro lado também do controle emocional. Então aquilo que está tendo vazão naquele momento, das situações que eu estou passando, como eu falei, nada justifica, mas é aquela situação. Então, para você ter um controle da situação, não fazer coisas que depois se arrependa, não fazer coisas que não vai adiantar nada, porque senão eu vou entrar no mesmo nível de evolução do outro. Né? Eu estou agindo igual o outro, como eu falei. Então, precisa saber onde estou. Isso aqui é raciocinar ali inteligente. Se eu não tenho esse raciocínio ali amplo das coisas, né? Se usar a inteligência emocional raciocinada, perdemos o controle, não temos esse controle das nossas emoções, dos nossos impulsos agressivos que todos nós temos, né? Temos os dois lados, o impulso agressivo, né? E o impulso de controle, de discernimento, de entender a causa daquela situação. Então precisa entender, né, que aconteceu, ser responsável por uma coisa que fez, que se arrependeu, pede desculpa, procurar não repetir, porque se eu peço desculpa, né, peço desculpa à pessoa, depois eu tô fazendo sempre do mesmo jeito, sempre eu tô fazendo aquilo ali, é porque é uma perversão, né, eu só quero machucar, não é aquilo ali, um arrependimento, né, eu só quero ali, né, dar aquela paz naquela pessoa, deixar aquela pessoa calma, não ficar com ódio, mas eu vou repetir de novo. Então é intencionalmente aquelas agressões, aqueles impulsos agressivos que eu faço com o outro, né? É a violência física, psicológica, né, verbal, são coisas que tanto no trabalho quanto dentro de casa, nos nossos relacionamentos. Então tudo isso cria, né, um foco, um caminho ali, um estímulo para agir daquele jeito. Então aquilo ali vai estimulando aquela pessoa a ser assim, porque ela é assim, é o caráter dela, né? Ela finge que é uma coisa e é outra. Então, para esse autocontrole, identificar que isso aqui é se posicionar, que só vem o autoconhecimento. Tem pessoas que quebram o pau da barraca, é barulhento, é ali barraqueiro, como dizem certas pessoas, né? Que, nossa, faz aquele barraco e aquilo ali cria uma situação de constrangimento, de vergonha, tanto para um lado quanto para o outro. É porque vai ali sem usar a inteligência emocional raciocinada e perde controle, né? E não precisa. Então, porque afeta um todo, né? Fica mal,
e faço o outro também mal e crio uma situação desnecessária. Então, para evitar situações necessárias, precisamos nos conhecer, precisamos trabalhar essa evolução, né, que todos nós temos, quer dizer, temos os dois lados, o controle e o descontrole. Então, vamos dar vazão ao quê? Ao controle e ao descontrole. O que vai ficar fluindo mais na minha vida? Essa bagaceira que eu faço em qualquer canto, em qualquer lugar, não sei, no raciocínio, não sei, eu fico cega, a pessoa fica cega, paralisa, só vê ali a estribeira da bagaceira, né? Ou vai ser raciocinado, entende? Não importa, porque o medo de que cause ali a perda leva a ter esse controle em cima do outro agressivo. Então, eu penso que eu estou segurando essa pessoa como uma pessoa ciumenta, né? Tanto o homem quanto a mulher. Vai pra cima, fica porrada, bate, briga e ali acusa e coisas que muitas vezes nem tá acontecendo. Simplesmente já vê aquela situação, já deduz que tá traindo, que tá ali, como diz na Bahia, tomando boca, quer dizer, interesses, né? Ali falando. Então já vê que aquilo ali já... Então já vai brigar. Nem tem noção daquilo. Então é do próprio ser. Então, se eu convivo com a pessoa agressiva, o que está sendo bom para minha vida? Se estou namorando uma pessoa agressiva que ele não tem um controle, não vai prestar lá na frente, né? Não vai prestar. Já está dizendo que é melhor arrumar outra. Arrumar outra. Que não vai prestar. Que ninguém vai mudar ninguém. Tem? Eu não mudo meu namorado, minha namorada, nem mudo ninguém, meu filho. Não mudo. Então, e aí? Eu vou arriscar? Eu vou pagar para ver? Eu vou esperar que vai melhorar? Só tá assim por uma situação. Não, essa pessoa ela é assim e vai continuar assim. Você não vai mudar. 1000 vezes é melhor cair fora, arrumar outra criatura, do que ficar numa situação que vai repetir e vai agravar cada vez mais, porque não vai melhorar. Entende? Não tem problema ficar, é escolha. Mas são sinais que a pessoa está dando que vai levar, né, ali a sofrimento, que não vai ficar legal, né? O final não vai dar bem, não vai estar bem. Então, o desenvolvimento das nossas potencialidades também vem do autocontrole, da firmeza, da decisão, do que eu sei, o que eu quero, do que eu não quero, que vai levar em um todo, na relação afetiva, no profissional, com os amigos, de decidir, de saber dizer não. Não aceito e não aceito. Né? Posso ficar, pode ser meu amigo, pode, mas para o meu dia a dia, para manter um relacionamento abusivo, descontrolado, de briga, de agressões, de bater, de xingar, de querer, não, essa roupa você não vai vestir, de dizer, não, isso você não vai fazer, você não vai sair com os amigos, você não vai jogar bola, nem você vai num barzinho com suas amigas, nem você vai vestir essa roupa. Então, né, vai dar, né, problema lá na frente. E aí? Vai pagar para ver, como eu falei. Então, precisamos nos impor, precisamos saber o que queremos, precisamos administrar esses nossos impulsos, que não vai adiantar nada desses impulsos descontrolados, só leva a sofrimento. Então, nem tanto, nem tão pouco, nem o equilíbrio, nem o desequilíbrio, entende? Não tem nada de nem certo nem errado, é a maneira de como você se sinta bem. É aquilo que te atrai, porque somos, né, aquilo que estamos sendo. Né? Estamos no grupo onde nos atraímos. Então, se eu atraio esse tipo de pessoa de grupo, é porque no momento estou assim, a pessoa está assim. Ela não é assim, ela está. E ela pode mudar. Entende? Mas se eu acostumo, se eu acho que vou ficar assim, é assim que eu me sinto bem, né? Porque é o processo de desenvolvimento de que estamos assim, né? E vai mudando, vai mudando. Veja a sua trajetória de vida, né? Nos grupos que você frequentava, nas coisas, tudo lá atrás. E hoje onde você está, né? E o processo que vamos evoluindo, vamos mudando isso aí, entende?
Para você ter o controle da situação, você precisa se situar, saber o que você quer, o que não quer, né? Discernir, parar, tem que mudar o foco daquela situação, daquilo ali, para entender que não vale a pena. Entende? Não é por ser covarde, não é porque ali não, eu tô deixando pra lá, sou boba, uma pessoa boba, eu sou, né, ali boa. Não é, entende? É sabedoria para dizer, isso aqui não quero, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou. Isso aqui eu não permito de você que faça isso comigo, entende? É se valorizar, se respeitar, ter ali conhecimento de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas emoções, do que você quer, do que você não quer, né? E decidir sabiamente diante daquilo e assumir as decisões, né? Porque sabemos o que queremos, muitas vezes só não sabemos como conseguir, né, alcançar aquilo, como conseguir aquilo, mas sabemos o que queremos, entende? Então, dê a vazão àquilo que você sabe, só precisa ter controle de si e ter certeza daquilo que eu quero. Eu quero isso, eu vou. Porque se você não for, você não vai saber se aquilo ali é bom ou não, né? Diante das suas decisões, que dá um basta nas situações constrangedoras de impulsos de envolvimento com pessoas com os impulsos, né, negativos, com os impulsos agressivos. Então, saiba entender o outro através do seu próprio entendimento com si mesmo. E de saber, não, isso eu não quero para minha vida. Saber entender, dominar, não quero mais essa situação. Ter o controle diante das suas emoções, como eu falei, dos seus sentimentos, do seu comportamento, que tudo está em tudo. Penso, existo, né? Então, preciso ter o controle mental do meu pensamento, que aí eu vou agir, parar, né? Então, eu vou dar esse controle a mim mesma, de sabedoria, de não preciso, entende? Só precisa acreditar em você, né? Só precisa dominar seus pensamentos, só precisa ali convencer a sua mente daquilo que é bom para você, que você esteja bem, entende? Só precisa ali acreditar em você, só isso, mais em ninguém, tá? E na quarta-feira, live sobre a relação pais e filho, sobre também os pais ter controle com os filhos, como ter controle com os filhos, não se perder, né, a educação, não se perder e criar um conflito familiar com agressões, com desentendimentos, com muito sofrimento entre os pais e os filhos. E na sexta-feira a live vai ser o medo de casamento, entende? Então, fique em paz, tenha controle na sua situação da sua vida e o resto do universo arruma, entende? Se cobre menos, se arrisque mais e faça a sua vida valer a pena. Muito obrigada.